Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal para receber a notificação de todas as nossas aulas específicas da banca Fundatec. Antes disso, acesse a descrição deste vídeo, lá tem o nosso PDF com as questões da aula de hoje. Resolva-as e depois assista à nossa correção. Vamos à nossa aula. Então, turma, aqui está o nosso edital da banca Fundatec para este concurso. Primeira questão, a palavra super-raio, você pode observar aqui, é grafada com hífen devido a uma regra do acordo ortográfico vigente. Nós vamos marcar a alternativa em que a palavra está grafada corretamente segundo esse acordo. Primeiramente, super-raio, você já conhece muito esse prefixo super, não conhece? Por exemplo, a palavra super, vamos escrever aqui supermercado. É junto, não é isso? Mas super-raio é escrito com hífen porque terminou com a consoante R e também a palavra da frente começou com a mesma consoante. Quando este prefixo terminar com esta consoante e a palavra da frente começar com a mesma, usaremos o hífen. Vamos para as alternativas. Nós precisamos de uma palavra que está corretamente escrita segundo esse acordo. Contra-reforma, aqui você observa que a palavra, o prefixo aqui, terminou com uma vogal. Quando o prefixo terminar com uma vogal e a palavra da frente começar com R ou S, o que você vai fazer? Você vai dobrar esta consoante. Então, o correto aqui é o quê? Contra-reforma, não é isso? Observe só. Contra-reforma é o mesmo caso, por exemplo, de mini-saia antissocial. Então, lembre-se disso. Então, contra-reforma com dois R's e também você vai se lembrar de que se aparecer a palavra da frente começar com S e o prefixo terminar com uma vogal, você vai dobrar. Então, descarto porque está escrito de forma errada. Antiaéreo, acabei de falar. Você já ouviu falar da regra dos opostos se atraem? É o mesmo caso de que autoescola escreve esta palavra junta, sem hífen. Então, da mesma forma que é antiaéreo, porque terminou com a vogal e começou com uma vogal diferente, você vai escrever junto, ok? Lembre-se da autoescola, ok? E não erre mais. Aí você vai observar aqui. Mas se forem vogais iguais, por exemplo, vou escrever aqui, ó, inflamatório. O que você vai observar aqui? Por que tem hífen? É a regra dos opostos se atraem, ou seja, se são vogais diferentes, elas se atraem, se são vogais iguais, elas se distanciam. Então, o correto aqui é anti-inflamatório. Subsolo, será que tem hífen ou não? Subsolo não tem hífen, então foi escrito aqui de forma errada também. Por quê? Você vai usar hífen somente se a palavra da frente começar com B ou então com H. Aí você vai se lembrar da capital de Minas, BH, não é isso? Então, se a palavra da frente começar com B ou com H, você usa hífen, senão você não usa. É o mesmo caso aqui desta palavra, contra-reforma. Você vai usar o hífen somente se terminar com a vogal que ela terminou, somente se a palavra da frente começar com a vogal a mesma que ela terminou com o A, ou então com o H também, você usaria hífen. Se não for, você não usa. Então, subsolo escreve-se junto. E joias, tem acento ou não de acordo com o novo acordo? Então, é muito importante você observar o quê? Joias. Aí você vai se lembrar de quê? Dos ditongos abertos EI e OI. Será que tem acento? Para você compreender aqui se esta palavra deve ter acento, primeiro ponto é saber, esta palavra é oxítona ou paroxítona? Trarei agora uma breve explicação sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em
acentua as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em i e também em u, seguido ou não de s, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em a. Não acentua as paroxítonas terminadas em a, é o. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X. E agora? E hífen? Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó, história. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, ei e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos.
Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em a, e, o e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, agora que você já sabe quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, aqui nós já sabemos. Quando a sílaba tônica é a penúltima, eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona. Aí você vai se lembrar de que não acentuamos mais os ditongos abertos, e e oi das palavras paroxítonas. Vou colocar aqui uma palavra que é muito usada também. Vamos colocar aqui assembleia, não é isso? Você observa que já não mais tem acento, por quê? Ela é uma paroxítona e tem aqui o ditongo aberto, ei. O caso aqui, joias. Então, joias não mais tem acento, por quê? É uma paroxítona. E se tem a paroxítona terminada em ditongo aberto, e oi, não tem acento. Mestre, mas se fosse uma oxítona, teria acento ou não? Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra herói. Tem acento ou não tem acento? Veremos daqui a pouco. Interrogação. Então, descarto agora. Feiura. Vou acrescentar aqui também a palavra bocaiúva, que vai ser a mesma justificativa de feiura. Tem acento ou não tem? Feiura não tem acento. Por quê? Observe só, vamos separar em sílabas aqui embaixo. Feiura. Primeiro ponto, ela é oxítona ou paroxítona? Ela é uma palavra paroxítona. Aí você vai se lembrar e vai falar, mestre, mas a palavra, por exemplo, saúde tem acento. Ok, saúde tem acento. Por quê? Aqui está formando um hiato. O que é o hiato? São duas vogais que, quando você separa em sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Memorizou aqui? Então, saúde tem acento por quê? Vogal, vogal em sílabas diferentes forma um hiato. Acentuamos o i e u quando formam hiatos, ok? E já aí você vai falar, mas feiura não seria? Observe aqui, não. Aqui essas duas vogais aqui, elas estão na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho o quê? Um ditongo, correto? Então, quando eu tiver o i ou o u, então, quando tiver i e u precedido de ditongo, você não vai acentuar. Por isso, feiura é sem acento. Lembre-se disso, se você colocar acento na palavra feiura, você é feio, tá bom? Então, não pode colocar acento na palavra feiura. Da mesma forma, bocaiúva, baiuca também não terá acento. Então, você consegue identificar aqui por quê? Ok, tem o i e u, mas aqui eles estão precedidos de ditongo. Quando estiverem precedidos de ditongo, não terá acento. Letra E, gabaritamos a questão. Então, turma, está gostando da nossa aula? Inscreva-se agora neste canal, dê um like também, porque aqui terá a série Edital Total exclusiva com questões da banca Fundatec para esse concurso. E vamos estudar mais. Vamos ver agora, assinale a alternativa que preenche de forma correta e seguindo a ordem as lacunas em destaque no texto. Então aqui nós temos onde e aonde. Você já pega o seu caderno aí, que você que está estudando muito para este concurso, você já sabe. Aonde vai indicar movimento. Você vai usar aonde com os verbos que indicam movimento e exigem a preposição a, por exemplo. Fui aonde você estava, aonde você alguma coisa. Fui aonde você estava. Então, quem vai, vai a algum lugar. Olha essa preposição exigida pelo verbo aqui, que vem antes do pronome relativo onde. E você também vai compreender com o verbo que indica movimento. Ir indica movimento. Vamos ver aqui em cima? Se o cidadão compra uma geladeira e não tem onde ou aonde guardá-la, aqui nós usaremos onde, porque não indica movimento, não tem aqui também um verbo que exija a preposição a. Então já vamos eliminando. O concurso é isso, vamos eliminar as alternativas. E o porquê, será que é difícil? Vamos ver aqui então. Com os automóveis não há porquê ser diferente. Será que é porquê separado, porquê junto, porquê com acento? Porquê junto e com acento vai ser quando exercer a função de um substantivo. Isso aqui já é mais fácil. Não sei o porquê.
O que é um substantivo? É uma palavra precedida de artigo, pode ser um pronome também, pode ser um numeral também. Mas aqui, porque junto com acento somente quando ele for substantivado, ok? Então, restaram aqui duas alternativas, porque junto ou porque separado. Não há porquê. Quando você puder substituir vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, por qual razão, não sei por qual motivo, não sei a razão, não há, vou simplificar aqui para ficar fácil para você, não há razão para ser diferente. Então, quando você puder substituir o porquê por qual razão, você vai usar o porquê separado. Então, não há razões ou não há motivos para ser diferente. Não há por qual razão ser diferente. Não há por qual motivo ser diferente. Então, aqui eu já sei que é porquê separado, já vou descartar a alternativa D, que é porquê junto, ok? E a última, quem quiser tê-los, que encare o preço de um estacionamento privado ou deixe-os em casa para usar o transporte coletivo, como não sei, ou se fazem, milhões de pessoas. Gente, tem concordância? Banca Fundatec? Tem concordância? Lembre-se disso. Primeiro ponto, identifique o sujeito. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Milhões de pessoas, aqui está o sujeito. Este sujeito, ele está no plural. Então, milhões faz ou fazem? Milhões fazem. Ah, mas importa quando o sujeito vem depois do verbo? Sendo sujeito simples, não importa, o verbo vai concordar com o sujeito do mesmo jeito. Aí poderia falar, como milhões de pessoas fazem. Por isso que a alternativa A gabaritou a questão. Milhões fazem. Concordância aqui bem interessante. Questão também em Fundatec, ano 2021, na linha 18, apresenta-se a palavra ideia, sem a marcação do acento agudo. Acabei de falar que os ditongos abertos e oi das palavras paroxítonas não mais são acentuadas. Eu falo que é uma briga eterna entre paroxítona e oxítona, como expliquei antes lá, então vou colocar aqui. Se das paroxítonas os ditongos abertos e oi não são acentuados, das oxítonas esses ditongos oi e el são acentuados. Uma é oposta à outra, então. Se na paroxítona não é, na oxítona será. Então, aqui nós já temos ideia, nós sabemos que é uma palavra paroxítona. Então, e aqui nós temos o quê? Observe aqui, vou circular aqui o ei, que é o ditongo aberto. Das paroxítonas, não mais, esses ditongos são acentuados. Até aqui, está gostando da aula? Então, deixe um like aqui, também se inscreva neste canal. Considere esse acordo, considerando esse acordo, assinale a alternativa que apresenta vocábulo cuja supressão do acento esteja incorreta, ou seja, em qual palavra está escrita de forma equivocada. Então, se ideia não tem, assembleia é do mesmo jeito. Alcateia, colmeia, já eliminei aqui 3 alternativas. Por quê? Elas são o quê? Paroxítonas quando tem os ditongos abertos e oi. Das paroxítonas não tem acento. Já descartei 3 alternativas sem sofrer. E agora, heróico que está escrito de forma equivocada ou é a palavra herói como fala? Qual está incorreta? Aí nós vamos observar aqui, heróico, aqui já tem o ditongo aberto oi, não tem? Se eu tenho o ditongo aberto oi, ela é o quê? Uma paroxítona, não é isso? Vou colocar aqui. Ela é uma palavra paroxítona. Não vai receber acento, como eu disse. Então, descartei, porque está correta. Então, a alternativa B está errada e vai ser aquela que vai gabaritar a questão. Herói tem acento. Ah, mestre, mas por que herói tem acento e heróico não tem? Você precisa se lembrar de quê? Que no caso aqui, deste heróico, é uma palavra paroxítona e já herói é uma palavra oxítona. Acentua o e das palavras, os ditongos abertos. E oi das palavras oxítonas, ok? As palavras a seguir retiradas do texto, não trouxe o texto porque não há necessidade, questão de gramática pura, são monossilábicas. Mono é o quê? Uma sílaba, só tem uma que não é. Eu já sei, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Aí você vai se lembrar de quê? Da pá, do pé e do pó, ok? Então, acentuamos. Então, já é uma sílaba? Sim, eu preciso daquela que não seja. Rock
engana, mas como você separa em sílaba? Você não pode deixar as consoantes separadas, então aqui já venho e descarto também a alternativa B, uma sílaba. Nós, também uma sílaba, não é isso? Lá, uma sílaba. Aí, também uma sílaba, então não tem alternativa correta? Errado, vamos separar em sílaba. A, I. Isso daqui é o quê? Um hiato. O que é hiato? Hiato quando tenho duas vogais em sílabas diferentes. Então, se eu tenho duas vogais em sílabas no plural, eu tenho duas sílabas, não é isso? Se tenho duas sílabas, não é uma palavra monossilábica. Então, venho aqui e gabarito a questão com a alternativa E, correto? As palavras império, língua e bíblia podem ser classificadas como paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Primeiramente, nós temos dois tipos de ditongos, não é isso? Nós temos o ditongo crescente. O que é ditongo? Qual a diferença de ditongo para hiato? Quero que você deixe aqui nos comentários desta aula. Não vou falar porque falei ainda há pouco. Eu tenho ditongo crescente e também ditongos decrescentes, correto? Então, dois tipos de ditongos aqui, crescentes e decrescentes. Então, vamos colocar aqui. Opa, aqui faltou um S, hein? A concordância nominal aqui tinha ficado para trás, hein? Não pode. Ditongos crescentes e ditongos decrescentes, correto? O que é um ditongo crescente? O crescente ele é formado pelo quê? Por uma semivogal mais vogal. Aí você vai se lembrar de que, geralmente, para crescer não começa do inferior para o superior. Então, a semivogal ela é mais fraca que a vogal. E uma dica interessante aqui, ó, semivogal I, E, U. E a vogal, sempre que aparecer o A, gente, o A ele vai sempre ser vogal. Ele não pode ser semivogal. Isso daqui já ajuda muito. Se o crescente é semivogal mais vogal, o decrescente é formado pelo quê? Por vogal mais semivogal. Então, aqui você vai observar que a sílaba tônica, aquela que você vai falar mais forte, ou melhor, a vogal tônica, vai ser a última, vai vir depois da semivogal, e na decrescente vai vir aquela mais forte primeiro, e depois a outra vogal. Até aqui, compreendeu? Ditongo crescente é o quê? Semivogal mais vogal. Decrescente, vogal mais semivogal. E aqui está falando o quê? Que elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. As bancas cobram muito isso. Então, aqui você já observa o quê? Olha aqui, o império, olha aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Se é ditongo crescente, você já sabe, semivogal mais vogal. Língua, semivogal mais vogal. Bíblia, semivogal mais vogal. O que falei? I e U semivogal. E aqui você vai observar também o quê? O A é sempre vogal, correto? Assinale a alternativa em que aparece palavras com ditongos decrescentes. Aqui, a maior dificuldade nessa questão estava em você observar isso daqui. Então, o que você vai se lembrar? Aqui está falando que são ditongos crescentes, não é isso? Mas aqui nós precisamos de ditongos decrescentes, ou seja, ditongos formados por vogal mais semivogal. Início e espécie. Olha aqui o I. Se eu tenho um I, você já sabe. O I semivogal, semivogal. Se é formado por semivogal mais vogal, é o quê? Semivogal mais semivogal, ditongo crescente. História, semivogal mais vogal. Média, semivogal mais vogal, ditongo crescente. Influência, ditongo crescente. E possíveis, olha a semivogal aqui, veio depois da vogal. Então aqui eu tenho o quê? Vogal mais semivogal. Se é vogal mais semivogal, é ditongo decrescente, como pede a questão. Letra D de docinho, gabarita a questão, porque esta estava difícil ou fácil? Não sei. Longínquas, olha aqui, eu falei que o A é sempre vogal. Área é vogal, olha aqui. Só por aqui já dava para quase gabaritar a questão, você observa? O A exerce sempre a função de vogal, então eu tenho o quê? Semivogal mais vogal. Se eu tenho semivogal mais vogal, eu tenho o quê? Ditongo crescente. Então, descarto também a alternativa E. Alternativa D, gabaritou a questão. Assinale a alternativa que indica a palavra formada pelo mesmo processo de desigual. Então, aqui, Fundatec, a cara dela, na sua prova para esse concurso, para este concurso, terá com certeza processo de formação de palavras, derivação, composição, principalmente derivação, terá sim ortografia também, questão também de pontuação, todo o edital, aliás. Vamos lá, desigual. Ele é formado por processo de quê? É um processo de derivação sufixal, prefixal, parasintética, será que sim ou não?
vou explicar um pouquinho sobre este processo de formação de palavras. Vamos lá. O que é derivação? É o processo de formar uma palavra a partir de outra. Simples assim. Derivação prefixal já nos remete a quê? Ao prefixo, que é aquilo que vem antes da palavra primitiva, daquela palavra que já existe. Eu tenho aqui feliz, aí eu venho aqui e coloco infeliz. Isso daqui é um prefixo. Até aqui tranquilo. Sufixal, você vai acrescentar um sufixo. Eu tenho aqui horror, aí eu vou trazer o quê? Horrorosa. Aqui ficou um pouco, essa derivação parasintética não vai entrar aqui agora, a gente vai ver depois. Derivação prefixal e sufixal. Consiste na formação de uma palavra a partir do acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical. Qual que é a diferença da derivação parasintética? Essa palavra aqui, infelicidade, é derivação prefixal e sufixal ou é parasintética? A diferença da prefixal e sufixal é que você pode, naquela palavra, você poderia falar somente o quê? Infeliz, você estaria acrescentando o quê? Só o prefixo. E se eu disser felicidade, aí eu estou acrescentando o quê? O sufixo. Então, quando for derivação prefixal e sufixal, você pode usar um ou outro. E se for a parasintética, aí tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho aqui a palavra manhã. Aí eu tenho que falar o quê? Eu posso falar só amanheceu? Ou então manhã? Não, eu falo que amanheceu. Parasintética é a derivação, quando você tem de colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Regressiva vai nos remeter à ideia de quê? De um breve regresso. Então, trabalhar virou trabalho aqui, perdeu uma letra. Então, regrediu a palavra, é a redução da palavra primitiva. Imprópria é quando muda a classe gramatical. Eu tenho jantar, que é verbo, e se eu disser o jantar está servido, aqui eu já tenho o quê? Um substantivo. Então, agora que já expliquei, você já aprendeu desigual. Então, aqui eu tenho a palavra igual, eu vim a esta palavra e acrescentei um prefixo. Quando eu acrescento um prefixo, então eu tenho uma derivação prefixal aqui, como já fala o próprio nome. Carga, então a palavra que carga, eu vim e acrescentei aqui sobrecarga. Eu vim a esta palavra e acrescentei um prefixo. Se acrescenta um prefixo, é o quê? Derivação prefixal, gabaritamos a questão. Repetir, cuidado com este ré aqui, neste caso não é derivação prefixal, mas acrescentou o repetir. Não, existe a palavra petir, ele petiu? Não, existe pedir. Mas aqui você observa que é repetir. Observe a diferença. Existe fazer, existe. E aqui eu tenho refazer. Aqui é um prefixo. Mas aqui não. Aqui já é a própria composição do verbo. De papel eu formo o quê? Papelada. Aqui eu já tenho o quê? Um sufixo. Então é sufixal. Castigo vem do verbo castigar. Então aqui ela é uma derivação regressiva. Por quê? Vamos observar aqui. Interessante essa... Interessante não, fácil, né? A regressiva. Por quê? Diminuiu a quantidade de letras, perdeu uma letra, regrediu. Então, aqui é o quê? Castigar, castigo vem de castigar, derivação regressiva. Dentição vem de quê? De dente, então é sufixo, descarto também a alternativa E. Esta questão da banda Fundatec, ano 2021, ela está contemplando o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Banda Fundatec, de repente, nem precisa, que é mais importante você compreender o quê? Transitividade verbal. Eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Então é muito importante. Aqui nós temos os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Vou colocar aqui. Aqui mesmo, ó. Nós temos o me, o te, o se, o nos, não é isso? O vos, ok? Esses daqui são usados tanto para os verbos transitivos diretos quanto para os verbos transitivos indiretos. O que as bancas mais cobram? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento ou as suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes, ok? Agora, as variações de o ou a, você pode usar também no,
na e suas lá e suas variações nos, nas, los e las. Interessante aqui. Mestre, mas como eu vou saber se eu uso o ou no, por exemplo? Para você usar no ou na, nos e nas também, o verbo tem que terminar em som nasal, ou seja, ele vai terminar em M, ON ou ão, correto? Aí você vai usar o N, pode ser na, no e alguma coisa. E quando você vai usar lo e lá? Quando o verbo terminar em R, S ou Z, você vai usar o quê? Lá, lo e suas variações, las e los. Ok? Agora aqui é interessante, você vai retirar essa consoante. Terminou em R, S ou Z, você retira e põe lo, lá e suas variações. Agora, se ele terminar em som nasal, você só acrescenta aqui, eu falo, qual é a ordem do alfabeto? Não é M, N? Então, o verbo terminou em M, você vai ter que usar o N quando for para substituir. Então, primeiro ponto, trouxe aqui somente o trecho. Neste momento no qual se pretende revisar, ele revisou o quê? Verbo transitivo direto. O plano é ele. Eu não posso falar revisar ele, não é? Qual o pronome oblíquo átono que eu uso para substituir o ele? O. Mestre, qual a diferença dos pronomes retos para os oblíquos? Os retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles exercem a função do sujeito. Já os pronomes oblíquos átonos, eles vão vir para complementar, eles vão exercer a função de complemento. Então, ele revisou o que? Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar aqui o, não é isso? Como o verbo terminou em R aqui, observe aqui. Quando o verbo termina em R, o que eu faço? Eu retiro o R e vou colocar aqui. Revisar, não é isso? Ele terminou em R. O que eu faço? Eu retiro o R, vou colocar um acento aqui e vou colocar o lo. Por que eu usei o lo? Porque ele eu já sei que é o. Quando o verbo termina em R, eu uso lo. Então, a alternativa A está correta. Mas a gente já poderia eliminar primeiro, olha aqui. Revisar, aqui faltou um R aqui. Ó. Revisar a ele não é verbo transitivo direto, não vou usar. O ler eu uso para quê? Eu só uso ler com verbo transitivo indireto. Aqui é verbo transitivo direto. Acabei de falar, se termina em R, eu tiro o R e ponho o lo. E aqui, quando o verbo termina em R, S ou Z, eu tenho que deixar o lo. Então, descarto também a alternativa B. A alternativa A gabaritou a questão. Assinale a alternativa correta sobre o uso da vírgula na linha 11 do texto. Gente, pega o seu caderno aí, tem questão de vírgula, é clássico. Você quer que o seu nome esteja no SPC? Não. Se não pode SPC, não pode SVC. Ou seja, não podemos separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula, correto? E também você vai se lembrar de quê? Da ordem suveca, que é a ordem direta das frases. Por que usamos a vírgula aqui? Eles também têm uma tendência a pensar de um jeito específico, e isso se torna importante no momento. O uso da vírgula é facultativo, sendo, portanto, uma aplicação meramente estilística. Será que é obrigatório o uso da vírgula aqui ou não? O uso da vírgula aqui é obrigatório. O uso facultativo da vírgula lá, por exemplo, com os adjuntos, vou colocar aqui, com os adjuntos adverbiais de curta extensão. Você pode ou não usar a vírgula, não é o caso? Aqui utilizamos por separar orações cujos sujeitos são diferentes. Vamos ver. Eles têm, aqui eu tenho um sujeito, não é isso? Sujeito. A pensar de um jeito. E isso se torna, o que se torna? Isso não é aqui sujeito. Então nós temos sujeitos diferentes. Eu uso a vírgula com as orações, ou melhor, vou colocar aqui, ao invés de orações, vamos colocar conjunções. Eu uso vírgula com as conjunções coordenadas, não é isso? Estas coordenadas eu vou usar lá principalmente as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Alternativa, tem também a explicativa, não é isso? Então vamos colocar aqui. Explicativa antes do porquê, do pois e antes da conclusiva. Aí você já está pensando aí do outro lado, não é isso, concursando? Mestre, mas aqui este e, ele expressa uma ideia de adição, então ele é aditiva. Esta conjunção é aditiva. Agora, com aditiva, eu uso a vírgula quando? Quando forem sujeitos diferentes. Por isso, a alternativa B está correta. Por quê? Está separando orações cujos sujeitos são diferentes. Isso daqui a Fundatec cobra muito, então muita atenção.
Separar a oração principal da subordinada não é subordinada. Ali já vimos que o E coordenada, como eu disse aqui. Foi empregada para evitar a ambiguidade. Também não introduz um período composto por subordinação, não. É coordenação. Não é isso? Coordenação. Olha lá o adadal conex, correto? Então até aqui, já acertou quantas? Gabaritou quantas questões? Assinale a alternativa que preenche as duas lacunas tracejadas de forma correta. Esta questão está contemplando o quê? Concordância. A Fundatec ela não cobra aquelas regras, por exemplo, quando aparece lá concordância do verbo ser, concordância com as expressões partitivas, grande parte de, a maioria, a maior parte, a maioria das pessoas. Então aqui fica mais fácil. Qual que é a regra geral da concordância? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, primeira coisa, tem o verbo aqui, vamos circular. Quem praticou a ação de conseguir? Uma equipe de cientistas israelenses. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Olha o sujeito equipe aqui. Então, se eu tenho este sujeito aqui, o núcleo do sujeito, ele está no singular. Então, o verbo precisa estar no singular. Conseguiu, conseguiu também, e aqui também conseguiu. E agora, uma equipe de cientistas israelenses, uma equipe conseguiu fazer com que árvores saudáveis, e agora as árvores, aqui eu já sei que eu tenho o quê? Um sujeito no plural, não é isso? Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, que as árvores saudáveis crescessem, que elas crescessem não, que elas crescem também não. Então, aqui a alternativa A está correta. Aqui já entra um pouquinho questão de nível médio de correlação verbal. É a frase ter coesão, é a frase ficar bonitinha, como eu falo. Então, eu não posso falar lá. Uma equipe de cientistas israelenses conseguiu fazer com que árvores saudáveis crescem? Não, eu poderia aqui ó, crescessem. Não, voltando aqui na alternativa é conseguiu e crescessem. Na realidade, aqui o erro está na parte de ortografia. Olha só como escreveu aqui. Ao invés de colocar o S aqui, colocou aqui. Mas a forma correta é o quê? Crescessem com primeiro o verbo crescer, se escreve com SC, e depois lá no modo subjuntivo eu uso os dois S's. Modo subjuntivo, dois S's. Modo subjuntivo não SC. Ok? Mas voltando à parte de correlação verbal, é a frase haver concordância. Uma equipe de cientistas não poderia falar assim. Uma equipe conseguiu fazer com que as árvores cresceriam. Aí não soa interessante. Mas a Fundatec não cobra muito correlação verbal, isso facilita mais. Então, alternativa A, gabaritamos a questão. No quarto parágrafo, eu trouxe aqui o mas. Poderia ser substituído pelos termos exceto. Gente, conjunção, aí você já tem mas, você já vai lá na sua prova e escreve. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, vou anotando aqui. Entretanto, no entanto também, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. São o quê? As orações, são as conjunções que indicam uma oposição. A diversidade. Foi à festa, mas não dançou. Ele passou, mas não assumiu. Então, são orações que indicam oposição à diversidade. Então, você já sabe. Eu poderia substituir o mas por qual? Eu já sei. Mas, porém, então aqui, lá está falando por qual que não pode. Então, o porém pode, eu descarto. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, só restou aqui o quê? Conquanto. Conquanto não expressa ideia de oposição. As outras, sim. Ah, mestre, mas eu não sabia que o mas expressa uma ideia de oposição. Gente, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece, ok? A ideia que ela transmite. Observe só. Com um grupo de WhatsApp em que alunos tiram dúvidas como não responder na hora uma mensagem que você viu durante a noite, situações como essa cresceram e têm se repetido na vida do professor, mas é necessário impor limites. Então, ou seja, responder as mensagens tem ocorrido. Aí vem aqui, mas é necessário impor limites. Então, responder as mensagens aqui é uma ideia oposta a impor limites. Eu sempre faço a setinha porque você está indo numa direção e depois você vem. Ah, eu respondo todas as mensagens, mas tem que impor limites. Aqui vem uma oposição de ideia
como o mas aqui. Nós já sabemos que é uma adversidade ou oposição. Por quê? Aqui nós temos o quê? Uma oração coordenada sindética adversativa. Show de bola? Gostou da aula? Então se inscreva agora neste canal.